Oi, pessoal. Aqui o professor Breno, da PUC-Rio, mais uma vez, para tirar dúvidas da nossa aula de psicopatologia. Hoje, a gente vai tirar dúvidas sobre a classificação e a organização dos transtornos mentais, um vídeo que vocês já podem ter acompanhado aqui no canal, né, ou em aulas anteriores, ou os conteúdos que vocês leram por aí. Então, classificação e organização dos transtornos mentais. Aqui todas as dúvidas eu recebi por e-mail, o pessoal que mandou ao longo da semana. Então, vou tirar agora, tentar tirar elas para vocês. Depois, qualquer coisa, a gente aprofunda. Quando diz que são organizados pela principal característica do quadro, isso quer dizer que podem ter sintomas de outros transtornos também? Se eu entendi direitinho, é o seguinte: eu falei lá que os transtornos mentais eles são organizados, né, os capítulos, pela principal característica. Então, nós vamos ter os transtornos do neurodesenvolvimento, vamos ter os transtornos, a esquizofrenia e os outros transtornos psicóticos, vamos ter os transtornos relacionados ao uso de substâncias. Todos eles possuem uma característica principal. Mas, ao mesmo tempo, né, e aí é algo que no passado a psicopatologia ela não tinha entendido e ela só começou a entender de uns anos para cá, é que vários dos transtornos mentais, eles possuem sintomas que eles se sobrepõem. Como assim? A gente tem transtornos que são relacionados com respostas traumáticas, por exemplo. A pessoa passa por um episódio de trauma e ela passa a ter respostas em função daquilo. Dentro do conjunto de respostas possíveis, uma delas é a alteração do humor. É o humor deprimido, por exemplo. Só que esse humor deprimido, ele ocorre dentro de um contexto maior de respostas traumáticas. Ou seja, em uma aula anterior, eu não preparei aqui, não organizei o slide, mas vocês devem lembrar, quando a gente ainda estava até pessoalmente, eu desenhei no quadro para vocês que sintomas de transtornos mentais, eles se sobrepõem. Então, a gente tem entidades sintomáticas, né? Como se fosse, eu tenho lá, vou fazer um desenho aqui para vocês. Eu tenho aqui o que é o humor deprimido, tá? Toda essa bolinha azul é o humor deprimido. Uma parte desse humor deprimido é um dos sintomas que a gente viu lá na primeira parte, tá? Da disciplina. Além do humor deprimido, existem também problemas relacionados à energia, tá? Tem aqui problemas relacionados à energia. A pessoa tem indisposição ou excesso de disposição. Existe ainda aqueles problemas que são relacionados à memória. Então, tem aqui ainda problemas que são relacionados a memórias. Existem ainda respostas que elas são da conduta, agressividade, por exemplo. Então, tem aqui ainda a agressividade, tá? E eles vão ficando um em cima dos outros. E dentro dessa ideia deles ficarem um por cima dos outros, a gente, com o tempo, identificou que existem aquilo que a gente chama de transtornos mentais. E aí vocês estão vendo aqui as estrelinhas. Quando fecha aquele conjunto de sintomas, eu vou olhar qual é o principal deles, da onde que surgiu, e é com isso, essa característica principal é que serve para fazer a classificação. Tá? A classificação se deve em função do que a gente chama de sintoma principal. Mas sim, eles podem ter sintomas de diferentes transtornos mentais. A gente pode ter aí um mesmo quadro com mais de um transtorno mental. Tá? Deu pau aqui. Eu tive que terminar o compartilhamento, que eu não estava conseguindo mexer. Vou compartilhar de novo aqui com vocês. Então, sim, a gente pode ter transtornos que eles são... eu posso ter uma característica principal e ainda assim ter outros sintomas, mas a pessoa que tem lá uma resposta traumática, a principal característica da doença dela não é o humor deprimido. O humor deprimido ele faz parte de um conjunto de sintomas, como é o caso, por exemplo, das respostas traumáticas. E aí, o humor deprimido ele vai estar dentro de um contexto maior. Eu pulei aqui. Não entendi muito bem sobre a organização. A ideia de seguir em uma ordem cronológica, sim,
mas sobre a hierarquia não ficou muito claro. Na verdade, é justamente isso que eu acabei de falar, Terra. Uma pergunta, uma resposta, ela acaba complementando a outra. Existe aquilo que é a característica principal do transtorno. E existem transtornos que eles são mais pervasivos, ou seja, eles impactam mais a vida da pessoa, eles entram mais na vida da pessoa e impactam diferentes esferas do cotidiano dela, tá? E muitas vezes o que vai acontecer, e aí vocês se pegarem o DSM, a maior parte dos transtornos, vocês devem lembrar lá que da parte inicial ainda da disciplina, quando a gente falava, olha, sempre vai ter um critério que é não se deve a uma outra condição médica. Por quê? Porque existe uma hierarquia entre as doenças e os transtornos mentais. E uma condição médica, hierarquicamente, ela está, uma outra condição médica, né, uma doença, hierarquicamente, ela está acima dos transtornos mentais. Como assim? Se eu estiver escutando vozes, muita gente vai pensar, essa pessoa aqui está com uma esquizofrenia, está com um transtorno psicótico. Entretanto, eu posso estar escutando vozes porque, na verdade, eu tenho um tumor que está pressionando o meu áreas auditivas lá, a minha área de Broca e áreas relacionadas à audição, e isso está provocando as minhas alucinações auditivas. Na hora de eu entrevistar a pessoa, eu vou ter que entender que, hierarquicamente, a possibilidade desses sintomas eles se deverem a um tumor é maior. Essa mesma lógica dessa hierarquia, ela se aplica aos transtornos mentais. Como assim? Eu estou muito nervoso, eu estou muito preocupado porque eu acho que o coronavírus ele está entrando dentro da minha casa, os vírus eles estão caminhando na minha direção, já me disseram, Breno, tem que te cuidar, e eu sei que estão falando isso porque, na verdade, eu é que sou o alvo desses vírus todos, e todo esse movimento é contra mim. Logo, logo eu vou acabar pegando. Então, eu tenho que me cuidar redobrado. E eu estou ficando muito ansioso em função disso. Eu não durmo, eu fico preocupado, eu fico de olho aberto, achando que alguém pode entrar na minha casa e jogar o vírus na minha cara. Claramente, eu estou dando aqui um exemplo do que é um delírio. E eu estou nervoso, ansioso, preocupado, não porque eu tenho um transtorno de ansiedade generalizada, mas porque provavelmente eu tenho um transtorno psicótico. Tá? A mesma coisa a gente vai ver com para quase todos os transtornos, eles vão ter lá aquele critério de não se deve a uma outra condição médica, mas frequentemente a gente também vai ver um outro critério que é os sintomas não são melhores explicados por um outro transtorno mental. Tá? Porque, é claro, essa pessoa está fechando critérios, ela está muito preocupada, então ela fecha critérios lá para o que a gente chama de transtorno de ansiedade generalizada. Mas, na verdade, toda a preocupação dela pode ser melhor explicada por um outro transtorno mental que faz mais sentido e que dentro dele a preocupação é um sintoma. A próxima dúvida aqui. Cada capítulo tem uma característica fundamental. Perfeito. E todos os transtornos dentro dele possuem isso em comum. Perfeito. Mas existem subcategorias dentro dos capítulos? Muito bem. Né? Provavelmente quem fez essa pergunta aqui já deu uma olhada lá na continuidade a gente tinha, sim, quem viu lá os transtornos do neurodesenvolvimento, viu que dentro dos transtornos do neurodesenvolvimento existe uma subcategoria que são deficiências intelectuais. Perfeito. Todos os transtornos dentro daquele grande capítulo, eles possuem em comum um atraso que aparece desde o começo do desenvolvimento, que afeta diferentes áreas da vida da pessoa em relação aos seus pares, né? Pares, pessoas da mesma idade, cultura, escolaridade, enfim, mesmas condições socioeconômicas, enfim. E isso quer dizer o quê? Quer dizer que dentro daquele grande capítulo que são os transtornos do neurodesenvolvimento, nós temos um subcapítulo que são as deficiências intelectuais, tá? Vários dos transtornos mentais, dos capítulos, vão ter subcategorias. Não é obrigatório. É parecido com aquela ideia de que a gente fala lá que, pensando na natureza, existem os reinos, existem os filos, existem as classes, existem as espécies. A espécie é um transtorno mental e eles vão tendo, muitas vezes vão ter subcategorias, categorias, enfim. Por quê? Porque dentro
todos aqueles transtornos, eles envolvem esse atraso que começa já no começo, numa idade precoce, e se mantém ao longo do desenvolvimento e se caracteriza por um atraso em relação aos seus pares. Perfeito. Existem transtornos que são relacionados com atrasos na inteligência, que aqui vão entrar as deficiências intelectuais, ou seja, é um subgrupo que a gente consegue também caracterizar. Tá? Então, sim, a gente tem subcategorias dentro dos grandes capítulos. E essas subcategorias também, elas vão compartilhar todas um conceito, uma lógica fundamental. Pode um sintoma ser critério para 2 transtornos ao mesmo tempo? Por exemplo, a pessoa tem dificuldade de se comunicar e isso ser critério para 2 transtornos ao mesmo tempo? Isso não facilita muito quem tem algo ter muitas coisas? Ótima pergunta também, eu acho que ela se reflete um pouco justamente na lógica do que a gente está falando aqui. E que eu falei antes. Quando a pessoa tem um transtorno, tá, a gente vai ver, fechou tudo. Aí vamos supor que ela tem dificuldade de comunicação. Existem vários transtornos que envolvem dificuldade de comunicação. Tá? Eu vou ter que tentar entender, meu trabalho enquanto clínico vai ser compreender o caso e ver, olha, essa dificuldade de comunicação, ela se deve ao quê? Vamos supor que ela se deve a um transtorno de base, tá? Como é o caso do um autismo, um transtorno do espectro autista. Perfeito. Entendi, fecha outros critérios, né? Os transtornos do espectro autista, eles são caracterizados por um atraso justamente relacionado à comunicação e à socialização. Uma vez que aí envolvem outras alterações, como interesses restritos, movimentos estereotipados, mas a principal característica é um atraso em relação ao desenvolvimento da comunicação e da socialização. As duas coisas têm que estar presentes. Mas aí essa pessoa que eu estou vendo, ela não conseguiu nem aprender a falar, tá? E já tem, sei lá, 14 anos. E eu começo a pensar, se não aprendeu a falar, eu sei que não desenvolver linguagem é também um critério do que a gente chama lá os transtornos da comunicação e também é um critério comum, uma coisa comum de aparecer nas deficiências intelectuais. Isso quer dizer que essa pessoa na minha frente, por ela não ter aprendido a falar, ela fecha critério ao mesmo tempo para o autismo e para a deficiência intelectual? Não. Eu vou ter que olhar. Essa dificuldade na linguagem, ela é algo que a pessoa tendo autismo é excessivo e justifica ela ter uma comorbidade ou não? Ou essa dificuldade no ter aprendido a falar é porque ela não socializa, não olha para ninguém, não tem interesse em outras pessoas, e então ela nunca aprendeu a falar? Ou eu vou ter que fazer esse entendimento, e aqui que vem toda aquela parte de formular o caso, não é só fechar critérios. E raramente um mesmo sintoma vai ser para 2 transtornos. Por quê? A gente vai optar por... Na verdade, essa pessoa está com humor... Antigamente era assim. Quem tinha transtorno do estresse pós-traumático, o transtorno do estresse pós-traumático, ele tinha uma comorbidade de mais de 70% com transtorno depressivo maior. Os estudos vieram e hoje já é claro que, na verdade, aquele humor deprimido faz parte do TEPT e não é uma outra doença. Ou seja, aquele humor deprimido não fecha critérios para depressão. Ele fecha critérios, é mais um elemento dentro do transtorno do estresse pós-traumático. Tá? Então, não ter um mesmo sintoma, ele não é justificado para 2 patologias ao mesmo tempo. O que é comorbidade? Comorbidade, agora tem alta essa palavra, mas nem sempre ela é famosa, né? Na verdade, isso aqui ninguém mandou, mas é uma pergunta comum de outros semestres. É bem comum o pessoal ter dúvidas. Comorbidade quer dizer que a gente tem 2 ou mais condições ocorrendo ao mesmo tempo. Agora a gente fala de quem tem coronavírus e tem diabetes, a gente tem uma comorbidade, né? O coronavírus é comórbido a diabetes é comórbida ao coronavírus. Isso é um fator de risco aumentado para o curso, né, para o prognóstico. O prognóstico é aquela expectativa do que vai acontecer.
Então, comorbidade é quando tem dois transtornos ao mesmo tempo, né? Ou duas patologias. Eu posso ter, é muito comum que condições clínicas, câncer, diabetes, obesidade, sejam comórbidas com transtornos mentais. A pessoa tem uma dessas coisas e tem ao mesmo tempo um transtorno mental. Comórbido quer dizer que a pessoa tem duas ou mais condições de morbidade, né? Morbidade de doença ao mesmo tempo. Então, comorbidade é quando tem dois ou mais transtornos ou doenças ou condições clínicas ao mesmo tempo. Existem várias condições clínicas que são amplamente reconhecidas como comórbidas, né? No caso, depois a gente vai falar dos transtornos do neurodesenvolvimento. Os transtornos do neurodesenvolvimento, eles possuem padrões de comorbidade muito altos entre si. E sim, então a gente vai ter aí um papel bem importante da comorbidade também. A comorbidade é isso, são quando duas ou mais condições estão presentes ao mesmo tempo na mesma pessoa. No caso dos transtornos do neurodesenvolvimento, aparentemente eles estão dentro de uma categoria maior, né, de condições do neurodesenvolvimento. Perfeito. Se eu posso explicar isso melhor? Posso. Isso aqui já é uma pergunta, na verdade, das próximas. Acabou que eu não dividi ela aqui, mas o que acontece? Isso vai ser comum para os transtornos do neurodesenvolvimento e também os transtornos neurocognitivos, que vocês provavelmente vão ver na próxima disciplina de transtornos mentais. O que acontece? Existem condições do neurodesenvolvimento. As condições do neurodesenvolvimento envolvem várias coisas. Tá? Envolvem prematuridade, envolvem as doenças lá, como a síndrome alcoólica fetal, a síndrome de Down, a síndrome de Lesch-Nyhan, e todas essas condições, elas não são transtornos mentais. Até é comum a comorbidade, mas elas não são não são transtornos mentais. E uma parte dessas condições do neurodesenvolvimento são aquilo que a gente chama de transtornos do neurodesenvolvimento. Tá? Então é isso, existem as condições do neurodesenvolvimento de uma maneira mais ampla, existem os transtornos do neurodesenvolvimento, que são transtornos mentais. Então, sobre classificação e organização dos transtornos mentais, era isso que eu tinha para tirar de dúvidas que eu recebi até o momento. Vocês já sabem, mas não custa lembrar, se tiverem mais dúvidas, fiquem à vontade para me escrever no meu e-mail, brenosanvicente@gmail.com, ou a gente pode também rever, resgatar a qualquer momento. Nesse vídeo eu vou ficar por aqui, vou abrir logo para mais dúvidas e tirar aí dúvidas de outros conteúdos. Ok? Fiquem bem.